a verdade sobre Jesus, a Bíblia e os 10 mandamentos, a lei de Deus. Então vamos começar pela Bíblia, palavra de Deus. Tá vendo esse livro aqui? Que está escrito aqui, vai acontecer e toda a humanidade tem. Sabe o que é estranho? Todo mundo tem a Bíblia e pode ler sobre o futuro, ler sobre a verdade da vida eterna, se aferrar a Jesus Cristo para salvar a sua vida da morte eterna. E a maioria do mundo vai se perder quando chegar o tempo final. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus profetizou, mostrou o futuro antes de acontecer e nos dando segurança do que vai vir, não vai falhar. Na linha do tempo, Deus criou o mundo em 6 dias, ao 7º ele descansou e deu o exemplo, confirmando que o sábado é o dia de Deus, como um dos mandamentos qualquer. Assim como você é puro de coração, é honesto para as pessoas, ama o seu próximo como você mesmo, a Deus acima de tudo, o sábado é um dia que pertence a Deus e você não pode trabalhar nesse dia, porque você está roubando a Deus. Tem que se santificar nesse dia. O sábado é um dos dias dos 10 mandamentos. Deus criou o mundo e Deus se desgostou muito da humanidade, porque foi ultrapassando todos os limites possíveis. E aí Deus teve que trazer o dilúvio. Em 457 a.C. começou a primeira profecia, confirmando a palavra de Deus, que tudo que estava escrito nela se cumpriu pontual, confirmando que sua palavra é eterna e que esse livro é digno de confiança, que tudo que está aqui vai acontecer. 4 grandes profecias confirmam a veracidade e a autenticidade da palavra de Deus. A primeira delas, a existência de 4 reinos, começando em 457 com Babilônia, Medo-Pérsia, depois Grécia e Roma. A profecia falando de que existiriam 4 reinos, depois desses 4 reinos, terminando em Roma, se dividiriam em 10, formando a União Europeia. Essa profecia se cumpriu pontual, que existiriam 4 reinos. Depois do último Roma, o mundo nunca mais seria um reino mundial e o mundo se dividiria como hoje se vê, países com sua soberania que não se misturariam e o mundo seria fragmentado em países soberanos como hoje a gente tem. Depois dessa profecia, teve a profecia dos 490 anos, que formaria na última semana 7 anos, onde na metade desses 7 anos Jesus morreria em 31, confirmando que Jesus morreria justamente na última semana dos 490. Essa segunda profecia cumpriu pontual, que Jesus morreu na metade da semana, confirmando uma vez mais que a palavra de Deus é segura e digna de confiança. Outra profecia é dos 2.300 anos, onde começaria o tempo do fim em 1844. Então, se você faz a somatória do início de 457, terminando 490 anos, na metade da semana, formando uma semana, Jesus morreria, e depois somando de 490 anos, 1810, chegaria a 2.300 anos em 1844, confirmando que daí em diante começou o tempo do fim, Jesus passando do Santo para o Santíssimo para começar o juízo final, intercedendo lá e purificando o santuário para Jesus poder voltar agora. E a última profecia é o 1260 anos, que começou em 538 e terminou em 1798. Essa 1260 anos confirma aquela 42 meses onde o Papa surgiria e passaria a perseguir os cristãos e a palavra de Deus por 1260 anos da Santa Inquisição. Então, essas são evidências claras que a palavra de Deus não falha, confirmando que Jesus voltar agora, e voltando agora, começa a contagem de 1000 anos com a humanidade perdida, morta sobre a superfície da terra, e os salvos no céu, que vai ser, quando Jesus voltar, ele vai vir salvar o povo dele. Então quem estiver vivo salvo vai ser transformado, e quem estiver morto salvo vai ser ressuscitado agora, e ele vai levar o povo dele para o céu durante 1000 anos. Satanás vai ficar preso aqui durante 1000 anos, para ter ninguém tentar, como prisioneiro de guerra. Então, confirmando que a palavra de Deus é autêntica, porque 4 grandes profecias já se cumpriram pontuais, com datas, e hoje não tem mais datas proféticas. Jesus vai voltar quando a gente menos esperar, e hoje é o tempo de se preparar para a volta de Jesus, se santificar. Então a palavra de Deus é digna de confiança e podemos ter certeza que nós estamos vivendo nos últimos dias, e quem vai resolver o problema desse mundo não é um grande cataclisma, não é a terceira guerra, não é colonizar outros planetas, não vai ter um meteoro para fazer uma nova era glacial. Essa história de que a evolução
de que o Big Bang existe, de que o horizonte de eventos, a expansão do universo mais rápido que a velocidade da luz, o tempo, espaço e matéria, pregado pelos cientistas, presta atenção. Essas teorias do Big Bang, da evolução das espécies, segundo a palavra de Deus, isso tudo é loucura. Jesus é Deus e muitas coisas que nossa ciência prega, ensina, é loucura para Deus, porque não é verdade. Deus é o Deus criador, criou o mundo em 6 dias e ao 7º descansou. E essa é a realidade. Que essa massa escura, essa matéria escura é loucura, porque não é verdade. Então Deus fala que a ciência do homem é loucura para Deus, porque Deus restringiu o nosso mundo por causa do pecado. E tudo que é da eternidade não é permitido nós conhecermos, por quê? Porque somos restritos por causa do pecado. O pecado é maligno e por causa do pecado a humanidade não pode ter acesso à eternidade. Então a palavra de Deus confirmada na sua autenticidade, na sua verdade, que é digna de confiança, e se aferre à palavra de Deus, se aferre a Jesus Cristo, porque isso depende da sua vida ou morte eterna. Então imagina Jesus Cristo intercedendo por você, brilhando mais forte que o sol, como um raio, parecendo um raio de luz, e ele pega os seus pecados, transfere para Satanás, coloca o seu nome no livro da vida, e a lei de Deus perfeita diante de você, para você refletir todo dia sobre ela, para manter a santidade, a obediência e se afastar do pecado. A lei de Deus é eterna e a transgressão da lei de Deus nos condena à morte eterna. Então você visualiza a lei de Deus, todos os mandamentos, seu nome no livro da vida e Jesus Cristo intercedendo por você, te dando poder para você obedecer os 10 mandamentos e manter o seu nome no livro da vida. Jesus, pelo seu sangue, expia os seus pecados e transfere sobre o diabo. A autenticidade de Jesus. Agora vamos confirmar que Jesus é Deus e é o único nosso Salvador e Ele é a nossa única esperança. O lugar do nascimento de Jesus foi profetizado 700 anos antes do próprio nascimento de Cristo, por Miqueias 5:2. Forma do nascimento de Jesus, Isaías 7:14, Lucas 1, de 28 a 31, Jesus nasceu numa manjedoura e isso foi profetizado. Estrela que guiou os magos foi profetizada 500 anos antes do próprio nascimento de Cristo. Está em Números 24:17. Poder da salvação de Jesus, que cura e faz milagres, foi profetizado em Isaías 61:12, que Jesus perdoa pecados e foi ressuscitado dos mortos. A traição de Jesus foi profetizada 1000 anos antes do próprio nascimento de Cristo, está em Salmos 41:3, Zacarias 11:12, 13, Mateus 27, 5-7. Descobrir que Jesus é o nosso Deus, nosso Messias, nosso Salvador, é a realização final dos nossos sonhos, porque Ele é o que o mundo precisa, é a nossa esperança. Então a forma que Jesus foi morto, foi profetizado também por Davi 500 anos antes do próprio nascimento de Jesus Cristo. Isaías 56, Salmos 22:16. A crucificação de Jesus foi inventada 100 anos antes de Cristo. Então a forma que ele foi morto é incrível, porque foi profetizado 1000 anos antes e a crucificação foi inventada só 100 anos antes da própria nascimento de Jesus Cristo. E está lá escrito a forma que Jesus foi morto em Salmos 22:18, Salmos 34:20, João 19:32 a 33. Cristo estava entre o céu e a terra para poder levar os homens da terra para o céu. A ressurreição e a vida é o próprio Cristo. Isso estará escrito em João 11:25, confirmando que a palavra de Deus, que Cristo é Deus, e que a palavra de Deus, que é a Bíblia, é digna de confiança. Nós temos que Jesus deixou o Evangelho eterno, Ele deixou 12 discípulos, Jesus deu sinais, fazendo curas, milagres, ressuscitando mortos, e Ele deixou uma igreja, que hoje é entendida como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Israel espiritual, porque manteve a pureza do contexto bíblico. Não interprete mal, não se prenda a grupos ou pastores, mas se prenda à doutrina dessa igreja, se mantenha a pureza do contexto bíblico, é o que importa, você e Deus. Não perca sua salvação por amar um templo, as pessoas, ou um grupo ou pastores. E Jesus ressuscitou. Então, que outro Messias, que outro suposto Deus nesse mundo ressuscitaria? O único do mundo foi Jesus Cristo.